Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Texto 21, nosso curso de redação online. E nós estamos aqui gravando o nosso fórum, hoje é dia 2 de maio de 2020, ok? E nesse fórum eu vou tratar sobre um tema tão interessante quanto o do último fórum, que foi sobre os tipos de porquês, né? Quem estava no fórum passado deve lembrar. E em seguida, eu peço que você fique comigo, você que está ao vivo, né? Comigo aqui, e você que está assistindo depois no canal, permaneça comigo até o final do vídeo, porque nós temos algumas novidades, certo? E algumas promoções também no nosso curso aqui, beleza? Pois bem, nosso tema hoje, certo? É o seguinte: os verbos haver e ter e o que eles têm a ver com você, certo? Geralmente, corrigindo redações, eu vejo a dificuldade, né, que alguns alunos demonstram em relação a esse tópico, que é gramatical, mas também é ortográfico. Eu vou explicar por quê no final. E eu espero que com essa aula, com esse fórum, ok, você possa tirar todas as suas dúvidas e não errar mais isso daí. Se você ainda tiver algum problema com esse tópico, né, espero que ao final da aula você não tenha mais, espero que seja passado para você. E se não, sempre é bom a gente revisar isso daí e sempre é bom a gente ter outras formas de pensar sobre aquilo que a gente já sabe, beleza? Então, sem mais delongas, dando seguimento aqui, nós vamos começar com o verbo ter, né? Então, veja, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, vou esconder aqui para não atrapalhar o slide, tá? É que você deve empregar o verbo ter quando houver sujeito na oração, ok? Lembrando lá que o sujeito é aquele termo sobre o qual eu dou alguma informação, certo? Sobre qual, que representa um ser sobre o qual dou alguma informação, ok? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você vai usar o verbo ter quando houver um sujeito na oração, ou seja, quando você quiser dar ao verbo o sentido de posse, ok? Ou o sentido, no máximo, de apresentação, vamos dizer assim. Quando alguma coisa tem posse de outra, ou quando alguém, alguma coisa, é capaz de apresentar outra coisa. Aí, nesse sentido, você pode usar o verbo ter, né? Então, exemplo aqui, tá? Eu sempre pego exemplos e frases que seriam usadas de alguma maneira numa redação do Enem, né? Já que o nosso foco aqui é esse. Então, veja. Nesta obra, o autor tem o objetivo de... Okay? Então, veja que aqui o sentido é de apresentar, né, um objetivo, de compartilhar um objetivo. Então, veja que, nesse caso, o verbo ter ele tem um sujeito, que eu marquei aí de azul, que é o autor, certo? Então, você vai usar corretamente, você vai empregar corretamente o verbo ter quando houver um sujeito na oração. Ok? Seguindo. Então, aí o uso está correto. Tá? Esta obra tem 3 capítulos destinados a... percebe? Então, tudo certo aí também com o uso desse verbo, ok? Agora, algo que é muito comum nas redações são expressões como essa daqui. Tá? Nesta obra, tem 3 capítulos destinados a... E aí, o que está acontecendo aqui? Quando você começa, tá, o seu período, quando você começa a sua frase fazendo uso de uma preposição, certo? E aqui eu tenho uma preposição escondida. Quando eu digo nesta obra, nesta aí equivale a em mais esta, certo? Então, nesta obra, perceba aqui que eu estou criando um adjunto adverbial, certo? Um adjunto adverbial, ou seja, é o local onde você vai encontrar alguma coisa. No caso, nesta obra. Você não pode começar sujeito com preposição. Então, o que você está fazendo aqui é criando um adjunto adverbial, que inclusive está deslocado para o início da frase, e por isso deveria vir marcado com vírgula, certo? Mas é muito comum os alunos usarem esse tipo de construção, em que o período começa com uma locução, certo? Adverbial, com adjunto adverbial, e aí insistem em usar o verbo ter. Né? Então, nesta obra, tem 3 capítulos destinados a tal coisa. Então, esse tipo de construção aqui, a gramática normativa considera um desvio, certo? E você se expressar assim numa redação no Enem
você vai perder ponto. Então, enquanto que as outras duas estão adequadas, porque você está atribuindo um sujeito ao verbo ter, tá? Aqui, qual é o sujeito do verbo ter? Nesta obra tem 3 capítulos destinados. Porque, presta atenção, se obra é o sujeito, então não poderia ser nesta obra tem 3 capítulos. Deveria ser como está aí em cima. Esta obra tem 3 capítulos. Agora, nesta obra, o que acontece nesta obra? Tem 3 capítulos destinados a... Então, percebe aí? Problema, né? Outro exemplo, da mesma natureza, né? Naquela época, tinha uma lei que proibia a... Então, é muito comum encontrar esse tipo de construção de redação. Naquela época, tinha uma lei. Não, naquela época, não. Quer dizer, você pode até manter naquela época, no caso, porque aí não tem jeito. Você está usando o adjuntivo adverbial de tempo mesmo e é o objetivo do aluno. Naquela época, vírgula. Você vai ter que usar outro verbo aí, não vai poder usar o verbo ter. Tá? Embora a gente fale assim, embora na linguagem coloquial, nas expressões informais, seja muito comum a gente utilizar o verbo ter com o sentido de existir, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Nesta obra, existem 3 capítulos. Tá? Naquela época, existia uma lei. Então, é muito comum a gente utilizar o verbo ter, a gente ouvir e a gente falar assim, né, coloquialmente, mas numa redação isso é condenável, certo? Então, use o verbo ter apenas quando você tiver um sujeito na oração para expressar esse sentido de posse, esse sentido de apresentação, como eu coloquei aí para vocês nesses 2 primeiros exemplos. Ok? Tá? Empregue o verbo ter no singular e no plural. Tá? E aí temos uma observação de cunho ortográfico. Como eu falei, não é uma questão apenas gramatical, mas também ortográfica. Por quê? Porque aqui vai entrar aquele conceito que nós chamamos de acento diferencial. Porque o verbo ter na terceira pessoa do presente, no modo indicativo, tanto para o singular quanto para o plural, ele tem exatamente a mesma pronúncia. Tá? Então, você vai dizer ele tem e eles têm. Para marcar essa diferença de uma forma auxiliar, complementar, você tem aí a questão do acento diferencial. Então, veja, este autor tem 5 livros publicados. Tá? Então, quando eu digo este autor tem 5 livros publicados, eu estou usando aqui o verbo ter no singular. Então, é como se eu estivesse dizendo ele tem. Agora, perceba que no plural a pronúncia é a mesma. Juntos, os autores já têm mais de 100 publicações. Tá? E o que é que marca isso na escrita, embora a pronúncia seja a mesma? Tá? O que vai marcar isso é justamente a questão do acento diferencial. No singular, você vai dizer ele tem, este autor tem, certo? Sem acento. No plural, eles têm, você já vai dizer no plural, né? Eles têm com acento circunflexo, tá? Com acento circunflexo. Ok? Alguma dúvida sobre esses 2 tópicos? O emprego do verbo ter, nessa questão de você não poder usá-lo com o sentido de existir. Então, nesta obra tem 3 capítulos. Não, não, não. Naquela época, tinha uma lei. Também não. E sobre esse tópico que eu falei agora, que você precisa diferenciar na escrita o singular e o plural do verbo ter. Alguém que já está na live desde o início tem alguma dúvida sobre isso? Ou eu posso seguir? Dá aí um ok para mim no chat, se eu puder seguir, por favor. Posso seguir? Beleza, então, seguindo. Tá? Ainda sobre o verbo ter, ok? Empregue, vou me esconder aqui de novo para não atrapalhar o slide. Empregue os derivados do verbo ter no singular e no plural, tá? Então, veja, não é uma questão só de você empregar o próprio verbo ter no singular e no plural. Você também precisa ficar atento aos derivados do verbo ter. Então, verbos como manter, obter, reter, tá? São todos verbos derivados do verbo ter. E eles também vão ter algumas particularidades referentes a acento diferencial. Então, observe aí, tá? Governo mantém lockdown até próximo relatório dá um exemplo aqui, né? Então, veja, governo mantém. Qual é o sujeito desse verbo aí? O sujeito é governo, tá? Governo aparece aí no singular, ok? Então, você marca isso com acento agudo. Funcionários retêm o cargo apesar dos salários, certo? Então, veja, retém agora, como derivado do verbo ter, o verbo reter é derivado do verbo ter, mas aparecendo aqui no plural. Então, qual é a regrinha?
que é um pouco diferente da regra do ter em si. Tá? Eu vou usar aqui o verbo obter, que também é derivado. Quando eu vou usar esses verbos no singular, então, ele obtém, o governo obtém, o funcionário obtém, tá? Ele mantém, o governo mantém, o funcionário retém. Você vai expressar isso no singular marcando isso com acento agudo, ok? E no plural, mais uma vez, você vai marcar isso com o acento circunflexo, tá ok? Então, preste atenção que é um pouco diferente da situação do ter em si, porque no singular, o verbo ter sozinho, ele não tem acento nenhum, tá? No plural, você vai marcar esse plural com o circunflexo. Quando você vai para os derivados, tá? Preste atenção aí já surge uma diferença, porque o singular é marcado com o acento agudo, tá? Senão, você vai ter um problema aí de tonicidade, ok? Então, a palavra é mantém, não é mantém, tá? A palavra é retém, não é retém. É obtém, não é obtém, tá certo? Então, a partir do momento que o verbo ter ele vai derivando outros verbos, esses verbos passam a ter mais de uma sílaba, deixam de ser monossílabos, certo? E aí, então, você precisa marcar o singular com acento agudo, tá? E, finalmente, o último tópico em relação ao verbo ter, empregue o verbo ter em contextos informais. Ó, eu estou marcando aí de vermelho, informais como auxiliar de tempos compostos. Significa dizer que eu estou fazendo esta observação aqui, porque faz parte do conteúdo, mas você não vai utilizar esse tipo de construção, você deve evitar esse tipo de construção nas suas redações formais, técnicas, como é o caso da redação do Enem. Ok? Então, veja aqui. O que são os tempos compostos? Tá? Então, vamos pensar aqui nesse exemplo. Quando chegamos, o zelador já tinha feito toda a limpeza. Aqui eu tenho um caso em que eu deveria usar, de acordo com a gramática normativa, o pretérito mais que perfeito. Aquele pretérito que é um passado de um passado, certo? Se eu fosse usá-lo aqui, a frase ficaria assim, veja. Quando chegamos, o zelador já fizera toda a limpeza. Só que ninguém mais fala assim, né? Ninguém mais fala dessa forma, ok? Fala, primo, tá me dando um oi aí no chat, né? Então, ninguém mais fala dessa forma. Quando chegamos, o zelador já fizera toda a limpeza. Ok? Então, o que nós costumamos fazer no dia a dia? A gente decompõe esse verbo, essa forma que a gente não costuma mais usar, e a gente acaba fazendo isso de uma forma composta. Então, eu não digo mais quando chegamos, o zelador já fizera toda a limpeza, eu digo agora quando chegamos, o zelador já tinha feito, que é o verbo ter mais o verbo principal numa forma de particípio, ok? Só que o verbo ter pode ser usado para isso, professor? Pode, mas preferivelmente em contextos informais, de língua, de uso de língua, tá? Não somente para o pretérito mais perfeito, mas também para um tempo que o português nem tem mais, né? Havia esse tempo no latim, mas hoje não tem mais, a gente só consegue mesmo expressar ele usando o verbo ter, tá? Quando eu sair, o coordenador já terá recebido o e-mail. Esse caso aqui, em que você tem a marcação de um futuro que acontecerá após uma outra ação, né? Então, quando eu sair, o coordenador já... Perdão, acontecerá após não, acontecerá antes de uma outra ação também no futuro. Tá? Então, quando eu sair, o coordenador já terá recebido o e-mail. O e-mail vai chegar antes de eu sair, ok? Então, você tem aí o passado de um futuro, é o pretérito de um futuro, vamos dizer assim. Esse tempo sumiu no português. Mas a gente ainda consegue expressar a mesma coisa através dessa locução, né? Então, terá feito, terá recebido, terá realizado, terá saído, tá? Então, nesse caso, você até tem a admissão de que seja usado em contextos um pouco mais formais, certo? Mas, ainda assim, se você estiver escrevendo uma redação técnica, é melhor usar o outro verbo, o verbo que vai vir em seguida, certo? A galera que está comigo desde o início, tem alguma dúvida aí? Ou pelo menos desde que eu cheguei nesses dois tópicos aqui desse slide. Alguma dúvida sobre os derivados do verbo ter? Alguma dúvida sobre o verbo ter como auxiliar de tempos compostos? Ou tá tudo tranks? Tá tudo ok? Dá um ok aí no chat para mim, para eu saber se está tudo certo, se eu posso seguir. Beleza, seguindo então. Tá?
há mais para se dizer agora em relação ao verbo haver, ok? Então, empregue o verbo haver, deixa eu me esconder aqui para não atrapalhar o slide. Empregue o verbo haver com sentido de existir ou ocorrer sempre no singular, tá? E aí eu vou bater muito nessa tecla porque é outro problema que às vezes o aluno até usa o verbo haver, certo? Ele não faz esse tipo de construção que eu mostrei aqui no início, né? O verbo ter sendo usado com sentido de existir. Nesta obra tem 3 capítulos. Naquela época tinha uma lei. Não. Às vezes o aluno sabe que isso está incorreto e ele usa o verbo haver, ok? Com o sentido de ocorrer, com o sentido de existir, mas ele esquece desse detalhe. O verbo impessoal, ele sempre tem que vir no singular. Sempre no singular. Então, veja. Quando eu digo havia mais oportunidades de emprego e crescimento, tá? Eu tenho o verbo haver com o sentido de existir aqui, tá? E o que é mais oportunidade que eu marquei aí em verde? Tá? Funciona como o objeto desse verbo. O verbo haver, nesse sentido, ele é transitivo direto, ele precisa de um complemento. E o mais oportunidades é justamente o complemento dele. Então, havia mais oportunidades de emprego. Ora, se mais oportunidades é o objeto, certo? E o verbo concorda com o sujeito e não com o seu objeto, então o verbo aí vai ficar no singular, ainda que o objeto seja plural. Então, nunca, jamais utilize o verbo haver numa redação com o sentido de existir ou de ocorrer no plural. É sempre no singular, mesmo que o termo que venha depois seja plural. Por quê, professor? Porque o termo que vem depois é objeto do verbo e não sujeito. E o verbo não concorda com o objeto, ele concorda com o sujeito. Tá? Então, outro exemplo aí. Ó. Houve muitas manifestações durante seu governo. Tá? Então, muitas manifestações, marcado aí em verde, funciona como o objeto do verbo haver e não como seu sujeito. Então, o verbo sempre vai ficar no singular. Percebe aí que, nesse caso, o verbo haver está com o sentido de ocorrer. Tá? No sentido de que as manifestações ocorreram durante o governo. Ok? Outro exemplo. Somente assim haverá mais oportunidades de trabalho digno. Okay? Então, mais uma vez, eu estou usando o verbo haver com sentido de existir. O termo que vem depois é plural, professor. É plural. Mas é o objeto do verbo e não o sujeito dele. O verbo concorda com o sujeito, não com o objeto. Então, ele vai ficar sempre no singular. Ok? Isso daqui é algo que faz muita diferença na hora da redação do Enem, no que diz respeito à primeira competência, que é a competência que vai avaliar o uso da norma padrão. Muita gente tropeça nisso aí, certo? E você não tem justificativa para fazer isso. Eu estou te dando aqui, né, o beabá aqui, ok? Então, olha aí, situações em que você perderia pontos na redação, né? Haviam mais oportunidades? Não. Haviam mais oportunidades? Não. Aqui o verbo haver está com o sentido de existir e não pode para o plural. Então, isso daqui estaria incorreto, seria um desvio na sua redação, certo? Houveram muitas manifestações? Não. Houve muitas manifestações, né? Somente assim haverão mais oportunidades? Não. Haverão mais oportunidades? Não. Somente assim haverá mais oportunidades, como está aí em cima. Ok? E aqui eu preciso fazer uma observação importante. Tá? Veja que eu disse que o verbo haver, com sentido de existir ou ocorrer, ele fica sempre no singular, ele é impessoal. Agora, os próprios verbos, preste atenção no que eu vou falar, que isso é importante. Os próprios verbos existir e ocorrer, eles não são impessoais. Significa dizer que o que eu estou falando aqui sobre não ir para o plural, sempre ficar no singular, é específico para o verbo haver, com o sentido de existir ou ocorrer. Existir e ocorrer, professor, eu não quero usar na minha redação o verbo haver, com o sentido de existir. Eu quero usar o verbo existir, eu acho que cabe. Ok. Professor, eu não quero usar o verbo haver com o sentido de ocorrer na minha redação. Eu acho que aqui nessa frase, eu acho que fica bem eu usar o próprio verbo ocorrer. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que qual é a questão? Esses verbos existir e ocorrer, eles por si só, eles são pessoais. Então, eles sim irão para o plural. E aí, olha só que interessante a mudança. Aquilo que antes era objeto, no caso, muitas manifestações, observe, passa a ser considerado, na análise sintática, como sujeito do verbo. Por isso, ele então tem que ir no plural. Tem que ir para o plural. Então, houve muitas manifestações. Ok. Mas se eu não quiser usar o verbo haver com o sentido de ocorrer, professor, eu quero usar o próprio verbo ocorrer. Ok. Aí, nesse caso, vai para o plural. Certo? Então, ocorreram
muitas manifestações. O mesmo vale para o verbo existir, tá? Existiam mais oportunidades, tá? E aí tem mais uma frase aqui que eu vou deixar para explicar daqui a pouquinho. Isso que eu acabei de mencionar, certo, sobre o verbo haver, vai justamente suprir a necessidade daquele desvio que eu mencionei no primeiro slide aqui, certo? Então, olha lá, o que foi que eu disse? Nesta obra tem 3 capítulos destinados a... Não. Naquela época tinha uma lei que proibia também, não. Você não vai usar o verbo haver, o verbo ter, perdão, com o sentido de existir aqui. Então, qual é o verbo que você vai utilizar? Você vai utilizar justamente aqui o verbo haver. Tá? Então, veja que essa oração ela não tem sujeito. Quando você usa o termo nesta obra, você não é sujeito, tá? Tem uma preposição aí. Naquela época também não é sujeito, é adjunto. E agora, se eu utilizar o verbo ter, eu tenho que ter sujeito aí. Mas eu não tenho sujeito. Então, você não vai usar o verbo ter. Porque, como eu falei no primeiro tópico, você só vai usar o verbo ter quando houver sujeito na oração. Aqui não tem sujeito. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar justamente o verbo que existe para isso, o verbo impessoal que existe para isso, que é o verbo haver. Então, veja, aqui sim cabe, tá? Nesta obra, há 3 capítulos destinados a, percebe? Agora você usa o verbo haver. E aí vai estar tudo certo. Lembrando de isolar o adjunto aí com uma vírgula, tá? Ó, de novo, naquela época, vírgula, havia uma lei, não é tinha uma lei. Havia uma lei. Use o verbo haver para expressar sentido de existir. Nunca numa relação o verbo ter. Embora no dia a dia a gente fale assim. Tá? E aí essa questão da impessoalidade, de nunca ir para o singular, também vai para as locuções. Certo? Se você for usar uma locução em que o verbo haver aparece como verbo principal, tá? Lembrando lá que a locução é aqueles 2 verbos, aquelas 2 ou mais formas verbais, com o valor de uma única ação verbal, né? Um valor de um único aspecto verbal, vamos dizer assim. E aí, quando você diz deve haver, por exemplo, tá? O verbo haver é principal, o verbo deve aí funciona como verbo auxiliar, e aí o que acontece? Essa impessoalidade, essa impossibilidade de o verbo haver ir para o plural, né? Essa necessidade que ele tem de ficar no singular, passa para o verbo auxiliar também. Então, você não vai poder dizer devem haver mais propostas execuíveis por parte do... Não, você não vai dizer devem haver. Você vai dizer deve haver. Ok? Então, essa impessoalidade, essa característica de ficar sempre no singular, vai para o verbo auxiliar também, quando o verbo haver é o principal. Certo? Com o sentido de existir ou ocorrer. Por outro lado, aí olha aqui do ladinho, como eu mencionei, tá? Isso serve para o verbo haver com sentido de existir. Mas, professor, se eu não quiser usar o verbo haver, eu quero usar o próprio verbo existir. Eu acho que cabe aqui, fica bom na frase, vai soar legal. Ok, não tem problema, pode usar o verbo existir. Mas aí lembra que, nesse caso, ele vai para o plural. O verbo existir é pessoal. Então, no caso, você vai dizer devem existir melhores caminhos, por exemplo. Tá? E não deve existir. Tá? Deu para entender isso daí, gente? Essa questão da necessidade do verbo haver ficar sempre no singular. Mas, se você for usar os próprios verbos existir e ocorrer, eles então irão para o plural, eles poderão ir para o plural, porque agora o que antes era objeto nos verbos haver passa a ser sujeito. Tudo certo em relação a essa parte da nossa aula? Alguém tem alguma pergunta? Se não tem pergunta, deixa um ok no chat para eu saber que está tudo certo. Pode falar. Quem levantou a mão? Creio que seja o Gabriel. Pode falar. Levantou a mão, pode falar. Ou foi sem querer? Ah, foi sem querer. Tudo bem. Seguindo, então. Ainda sobre o verbo haver, vou me esconder aqui. Empregue o verbo haver em contextos formais, olha só. Lembra que eu te falei sobre o verbo ter? Para você não utilizar essa forma aqui em contextos formais, só para contextos informais. Quando chegamos, o zelador já tinha feito toda a limpeza.
quando eu sair, o coordenador já terá recebido o e-mail. Agora você vai utilizar a mesma coisa, certo? Você pode construir a mesma coisa com o verbo haver para contextos formais, certo? Para auxiliar tempos compostos. Então, olha o exemplo aí. Segundo a reportagem, quando o diretor voltou de viagem, os funcionários já haviam feito o despacho, certo? De novo, se eu fosse usar aqui a forma única, não a locução, eu teria: os funcionários já fizeram o despacho, certo? Mas aí nesse caso, ninguém mais fala assim, né? Quase, mesmo em contextos escritos formais, já é muito comum o uso da locução, e aí o verbo haver entra, certo? Para fazer justamente esse sentido aí de pretérito mais que perfeito. Então, os funcionários já haviam feito o despacho. E aí é muito interessante, por quê? Porque todo mundo fala assim: olha, gente, o verbo haver, com sentido de existir ou ocorrer, é impessoal, ele sempre vai ficar no singular. Aí algumas pessoas vão falar: professor, mas quais são os outros sentidos que o verbo haver pode assumir? Certo? Então, principalmente é esse aqui que eu estou colocando agora. Quando você usa o verbo haver não mais como verbo principal, no sentido de existir, mas como um verbo auxiliar numa locução verbal de um tempo composto. Aí, nesse caso, ele vai para o plural. Se o sujeito for plural, ele vai para o plural. Então, olha, os funcionários já haviam feito. Perceba aí que eu não estou usando o verbo haver com o sentido de existir e nem com o sentido de ocorrer. Então, aí ele vai para o plural, certo? Tá? Olha o outro exemplo aí, para expressar agora um futuro composto. Bem formal, né? Bem arcaico, mas se você se deparar com isso, de repente, em alguma literatura clássica, você tem aí, já sabe o sentido, né? Todos hão de ver quão linda a cidade ficará, certo? Então, todos hão de ver é igual a todos verão. É só um jeito mais chique, vamos dizer assim, mais galante, né? De dizer todos verão. Todos hão de ver, certo? Ok? Alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir? Dá um ok aí no chat se você puder seguir. Beleza, então. Ok. Para terminar, já estamos no final, ok? Algumas expressões, e aí é um pouco um gracejo da minha parte, mas algumas expressões que não têm nada a ver com esse assunto, certo? Aí você pode me perguntar: então, professor, por que a gente vai falar sobre eles se não tem nada a ver com o assunto? Porque as pessoas usam como se tivesse a ver, mas não tem. Tá? E o primeiro é justamente o que dá título aí que eu estou falando, né? Que é a expressão ter a ver. A expressão ter a ver, em português, é uma expressão que diz respeito a quando você quer dizer que algo está relacionado a outra coisa, né? Então, por exemplo, essa música tem a ver com o período mais emocionante da minha vida. Então, quer dizer que você relaciona essa música ao período mais emocionante da sua vida. E ter a ver se escreve deste jeitinho que está aí, ok? Você, por favor, não escreva ter a ver ou tem a ver usando o verbo haver, que sobre o qual a gente falou hoje na aula, porque as duas coisas não têm nada a ver, certo? Então, se você quiser dizer alguma coisa assim nesse sentido, você vai se expressar dessa maneira por escrito, né? Essa aula tem tudo a ver, a separado, certo? A preposição e o verbo ver, tá? Com o que eu precisava. Então, essa aula tem tudo a ver com o que eu precisava. Essa a forma correta de se escrever e se expressar essa frase, ok? E o outro, certo? Que talvez para mim seja o mais dolorido, como professor de língua portuguesa, tá? É o famoso atar, beleza? Então, por favor, não escreva ata, porque quando as pessoas escrevem isso nas redes sociais, é isso que elas estão fazendo, elas estão escrevendo ata. ATA não é ata, ATA é ata. E ata pode ser a fruta, né, que é chamada também fruta do conde, tá? Pode ser o documento que se redige em reuniões para registrar o que ficou decidido, quem foi que falou o quê, tá? E ata também pode ser o verbo atar, na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo. Por exemplo, quando você diz que ele não coloca a tua rede aqui, que ele sempre ata a rede dele aqui, no sentido de amarrar, né? Então, ata pode ser essas três coisas, mas não pode ser essa expressão, certo? Que, na verdade,
tem o sentido de, eu compreendi agora, ok. E também não escreva tampouco, né? Tampouco escreva tá desse jeito, usando aí o verbo haver. Por favor, não faça isso. Se fizer isso, por favor, espaço escondido, longe de mim. Ok? Então, pessoal aí fazendo graça no chat, né? Então, olha, da onde é que veio esse tá? Esse primeiro a que aparece aí é o a que é a interjeição que você utiliza para expressar que você entendeu alguma coisa, entre outras possibilidades, né? Então, como se a coisa inteira prolongada fosse: está bem, ok, tudo bem, entendi. Só que o que a gente faz com esse verbo estar? A gente, né, abrevia o verbo, a gente tira uma sílaba inteira dele, por uma questão de praticidade e rapidez, e aí a gente diz simplesmente, né, tá bem, entendi. Então, esse tá aí é do verbo estar, que foi abreviado, vamos dizer assim. E aí a expressão correta, né, em termos de escrita, já considerando que é informal, é essa que vocês estão vendo aí. Tá. H, vírgula, espaço, tá com acento, certo? E de preferência um ponto de exclamação também. Beleza? Então, cuidado com essas expressões aí, que você não vai utilizar na redação do Enem, né? Mas acho que quando a pessoa te vê escrevendo assim, ela já já tem algum conceito, né, positivo de você, de que você tem mais cuidado com a ortografia mesmo em ambientes informais, certo? Isso pode ser uma coisa positiva. Então, em relação a essa questão do verbo em si, dos verbos em si, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, ok? E aí eu gostaria de usar esse tempo final para apresentar um pouco do curso. Eu quero anunciar aqui oficialmente, ao vivo, para quem está me acompanhando, que nós do Texto 21, vamos abrir outra turma este mês, certo? Então, alguns alunos conversaram comigo dizendo: eu queria entrar, mas já perdi muitas aulas, vocês já estão na aula 13, na aula 14, na aula 15, ok? E aí não tem como eu assistir todas as aulas, por mais que elas fiquem gravadas, eu não vou conseguir acompanhar tudo que eu já perdi e tal. Então, por isso, a gente só ia fazer isso no ano seguinte, mas a gente já adiantou então para agora, nesse mês de maio, dia 15 de maio, nós vamos começar uma nova turma, ok? E rapidinho aqui, que eu só tenho 3 minutos, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né, rapidamente o nosso cronograma, né, o que aguarda você que se inscrever e quiser participar, tá? Então aqui, só para você ter uma ideia rápida, né? A gente vai falar na primeira aula sobre tipos textuais e gêneros textuais. Na aula 2, a gente vai falar sobre dissertação argumentativa, uma introdução, que, embora seja uma aula introdutória, todo mundo que assistiu essa aula gostou muito, certo? Eu tenho alunos que estão já no último ano do ensino médio e assistiram e conseguiram entender coisas que ainda não tinham entendido, né? Mesmo sendo uma aula introdutória, tá? Vamos falar com muito detalhamento sobre a grade de correção do Enem, tá? Vamos falar sobre projeto de texto, sobre norma padrão e variação linguística. A sessão aqui, gramática aplicada e correções comentadas, é uma aula em que eu tiro para falar sobre as questões gramaticais específicas encontradas nos textos de vocês, né? Vamos falar sobre informatividade, qualidade dos argumentos. Vamos ter aulas para estudar um tema específico para a produção textual, algo que eu já tenho feito com essa turma mais antiga e tem sido muito proveitoso. Vamos falar sobre coesão e coerência, articulação, continuidade, progressão textual, estrutura do parágrafo, que é algo importantíssimo, salva muita gente essa aula, certo? E aí eu tenho essa promo para fazer para vocês aqui, né, para a gente encerrar a nossa live por hoje. Se você se inscrever até o dia da abertura da turma, da nova turma, que é o dia 15 de maio, se você fizer a sua inscrição, a sua pré-inscrição, tá? Você não precisa nem ter compromisso nenhum, né, pagar nada. Se você só fizer a sua pré-inscrição até o dia 15 de maio, caso você depois, pensando melhor, queira, então, entrar e participar do curso, mesmo depois dessa data, tá? O curso que é de mensalidade de R$80 vai ficar para você por 70 mensais, certo? Então, converse aí com seu pai, converse com o seu responsável, ver se você tem interesse ou não. Eu vou deixar nos grupos, vou deixar na descrição aqui desse vídeo
o link para você fazer essa pré-inscrição. Quando você fizer essa pré-inscrição, você vai receber um e-mail com mais informações, certo? Sem nenhum compromisso. Eu espero ajudar vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse momento e eu espero que a gente possa se ver no curso em breve, ok? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Um beijo do Magro. Te amo vocês. Tchau.